Mas a gente sabe que tem locais que é difícil de encontrar, mas nem por isso você vai deixar de usar as plantas, porque existem várias outras plantas que estão de fácil acesso para você que podem ter o mesmo efeito, ou até Sim, melhor, pode ter uma melhor aceitação para o seu organismo também, né? Por exemplo, para mim, a erva baleeira para mim é sensacional. Antes de sim. eu fazer a minha cirurgia, eu tomei, por exemplo, 50 gotas 3 vezes ao dia da erva baleeira, para que quando eu fizesse a cirurgia, eu tivesse uma boa resposta, até porque eu estava com medo da anestesia. Então, eu saí da cirurgia bem. No mesmo dia, eles quiseram fazer a medicação para mim para dor, eu não quis tomar. Eu saí do hospital, eu não tive dor, continuei tomando essa dosagem de erva baleeira e a minha cicatrização foi ótima, foi perfeita. O médico, inclusive, achou fantástico, porque ele estava com medo, por eu não tomar os antibióticos, de que eu tivesse alguma rejeição, mas não, pelo contrário, eu acho que em uma semana minha cicatrização estava bem, bem Bem boa, evoluída. Ele mesmo se surpreendeu com com a a forma. cicatrização que ela teve, né? Usando a erva baleeira. Porque a erva baleeira, ela tem uma ação cicatrizante, anti-inflamatória e antibiótica natural, né? E combate radicais livres, etc. Previne processos infecciosos e tudo mais. Então, é um exemplo que a Sarine mesmo utilizou a erva baleeira nessa situação mais grave, né? Mais intensa. Então, a gente já aí mata vários pontos de que as pessoas falam, as plantas demoram muito tempo para fazer É efeito. mentira, gente, isso Isso é tudo é uma mentira. piada, né? Isso é um pensamento velho, limitante que as pessoas têm por falta de conhecimento, tá? Hoje, para mim, por exemplo, a erva baleeira, o picão preto são duas plantas que, se eu tiver com dor de cabeça ou com alguma tensão, que eu esteja com dor no corpo, são plantas que é assim para fazer efeito. E até um tempo atrás a gente saiu, eu esqueci de levar a minha tintura no carro e eu tive uma dor de cabeça, eu tive que tomar um Dorflex e o resultado foi de novo aquela dor no estômago. E hoje eu já entendo que realmente a medicação faz isso comigo, né? Aí hoje a gente não sai sem levar planta. Vai viajar, tem o kit de plantas que a gente leva. Até agora a gente foi pro evento, precisou acho que quase 2 sacolas, porque Só não de... coube numa, né? Então, assim, quando você aprende a utilizar as plantas, você consegue tratar qualquer situação de forma natural. É lógico que talvez vão existir momentos que você vai precisar usar químicos. É lógico que isso pode acontecer até comigo algum dia, mas na maioria das vezes você consegue evitar esses químicos que podem causar uma série de efeitos colaterais em você, tá? Então, quando a gente fala sobre saúde e plantas, a gente precisa entender que usar as plantas não é apenas nós tratarmos os sintomas quando eles acontecem, né? Como a Sarine falou, ela viveu um tempo onde o organismo dela vivia com o sistema imunológico desequilibrado. Então, muitas coisas geravam processos alérgicos nela e em mim também foi a mesma coisa quando eu era criança. Eu tive problemas respiratórios gravíssimos, eu fui internado várias vezes em hospital, eu tinha crises alérgicas com constância, crises respiratórias, rinite, sinusite, bronquite, asma, entre outros processos. E eu consegui melhorar quando eu me autotratei com as plantas. Eu tomei todos os remédios que vocês podem imaginar. Eu fui em todos os otorrinos, eu acho, lá de Porto Alegre, de Canoas, no Rio Grande do Sul, quando eu morava lá, em pneumos e vários especialistas e nada conseguia resolver o meu problema. Por quê? Porque eu estava vivendo um processo onde eu tinha um desequilíbrio do sistema imunológico, eu estava num processo inflamatório no meu organismo, com o corpo intoxicado, certo? E com o estado emocional em desequilíbrio. Então, quando a gente começa a entender, esses dias mesmo eu vi uma pesquisa recente que saiu, eu não lembro se foi final de 2022 ou início desse ano agora, que ela mostrou, foi feito numa grande instituição, que quase todas as doenças, 80% das patologias, elas vêm de fundo inflamatório, ou seja, um corpo inflamado. E quando a gente fala sobre inflamação, as pessoas associam inflamação com inflamação articular, inflamação no joelho, inflamação em alguma parte da estrutura física do seu corpo. Mas na verdade, existe o que nós chamamos de inflamação sistêmica, aonde o seu organismo inteiro
pode estar inflamado. E isso geralmente começa por três grandes principais motivos. Um é a alimentação, um é o estado emocional, o estresse, a ansiedade, a tensão, que causam um processo inflamatório, e o outro por conta dos intestinos. Existem outros motivos? Sim, até mesmo o uso de químicos que pode aumentar os marcadores inflamatórios, tá? Mas isso eu acho que também acaba pegando junto os intestinos, né? De uma forma indireta, tudo se conecta, né? Então, quando a gente começa a compreender que a depressão ela pode surgir por conta de um corpo inflamado, que o diabetes pode surgir por conta de um corpo inflamado, que as doenças autoimunes surgem por conta de um corpo inflamado, que as dermatites, os problemas de pele vêm de um corpo inflamado, o câncer vem de um ambiente inflamado, as doenças neurodegenerativas. Então, quando você começa a entender isso, você começa a pensar em tratar apenas o sintoma. Vamos supor, eu vou apenas usar uma planta para reduzir as taxas de açúcar no sangue, porque a pessoa tem um diabetes tipo 2, por exemplo. Então a pessoa vai e ela sai correndo para utilizar o jambolão ou a pata de vaca, o melão de São Caetano melão de São também. Caetano, ou até mesmo a nossa queridona folha de manga, a manga. A folha da mangueira, se você não sabe, a gente fala sobre isso aqui dentro dessa revista, ela tem uma ação para controlar o diabetes. Só que quando a gente está olhando apenas para isso, tá? A gente está tratando o sintoma. Você tem que começar a pensar em tratar a causa. E aí você consegue combater esse processo inflamatório usando as plantas medicinais. Nesse caso, a gente pode usar, por exemplo, a erva baleira. Sim. O picão preto, o açafrão da terra, o gengibre, que mais? Tem muitas plantas. A trançagem, que pode ser usada para desinflamar o corpo. A própria folha da manga tem uma ação anti-inflamatória, né? O alecrim. Então, o alecrim, isso mesmo. Então, a gente tem uma gama, só no Brasil, de plantas fantásticas, mas as pessoas muitas vezes não sabem utilizá-las. E o pior é que o Brasil é um dos países mais abençoados, né? Porque Sim. aqui a gente tem muitas e muitas plantas. Que nem o Matheus brinca, né? Muitas vezes tu tá com a planta dentro do teu pátio e tu arranca porque tu acha que é isso. Exato. E isso acontece muito com o picão preto, uma planta extremamente eficaz para um monte de situações. Nossa, uma baita planta, né? E todo mundo acha que é erva daninha, que é isso, aquilo, que é uma praga e ficam arrancando por falta de conhecimento.